Bom dia, meu nome é Vitória, sou aluna do 11º período de Medicina da Faminas BH e hoje eu vou falar um pouco sobre sífilis congênita e suas principais repercussões clínicas. No Brasil, a sífilis congênita tem sido um problema de saúde pública significativo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a taxa de detecção de sífilis congênita no país tem apresentado um aumento preocupante nos últimos anos. No período de 2011 a 2021, foram notificados no país 221.600 mil casos de sífilis congênita e 2.064 óbitos por sífilis congênita. A incidência de sífilis congênita entre 2011 e 2017 apresentou um crescimento médio de 17,6%, seguida de uma estabilidade nos anos subsequentes e aumento de 16,7% em 2021. O incremento na taxa de incidência de sífilis congênita pode ter sido influenciado pelo impacto da pandemia do Covid-19, provavelmente em decorrência do comprometimento de ações preventivas na assistência do pré-natal. A sífilis congênita é uma infecção causada pela disseminação hematogênica transplacentária do treponema pallidum do hospedeiro materno para o seu concepto. A transmissão pode ocorrer em qualquer estágio da gestação ou fase da doença materna. Porém, a fase da doença materna está diretamente relacionada ao risco de transmissão. A taxa de transmissão vertical da sífilis em mulheres não tratadas é de 70% a 100% durante as fases primárias e secundárias e de 30% nas fases tardias, que é a latente, tardia e terciária. Então, é fundamental que a gestante seja avaliada e tratada. 25% das gestações das mulheres infectadas não tratadas adequadamente resultaram em abortos no segundo trimestre ou óbito fetal. 11% em morte fetal a termo, 13% em partos prematuros ou baixo peso ao nascer, além de pelo menos 20% dos recém-nascidos que apresentarão sinais sugestivos de sífilis congênita. O diagnóstico da sífilis congênita nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas crianças são sintomáticas ou apresentam apenas manifestações inespecíficas. Além disso, nem sempre a avaliação complementar é capaz de determinar o diagnóstico do recém-nascido com precisão. Então, o diagnóstico é estabelecido com base na associação de critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. A transmissão vertical também pode ocorrer de outras maneiras, além da via hematogênica transplacentária. Existe a possibilidade da transmissão direta do treponema pallidum por meio do contato da criança com as lesões genitais maternas no canal de parto, com clínica distinta. Além disso, a transmissão vertical é possível durante o aleitamento, se houver lesões mamárias por sífilis. A sífilis congênita é uma doença diferente da sífilis adquirida no período pós-neonatal. Como é resultado de uma disseminação hematogênica, não apresenta fase primária, assemelhando-se à sífilis secundária. Mas então, a principal via de transmissão da sífilis é a transmissão vertical e existem alguns fatores de risco que estão mais associados a essa transmissão, que são principalmente a falta de cuidado no pré-natal, não realização de testes durante a gravidez e um tratamento inadequado quando diagnosticada. A sífilis ela pode ser classificada em 2 estágios, o precoce, identificado até 2 anos de idade, e a tardia, que é depois de 2 anos. Na sífilis congênita precoce, a maioria das manifestações clínicas é identificada nos primeiros 3 meses de vida. E essas manifestações são resultados da infecção ativa com inflamação. E nós temos, dentre essas manifestações iniciais, as lesões cutâneas mucosas, que a criança pode apresentar alterações cutâneas ou de mucosas inespecíficas, como a presença de exantema petequial ou de icterícia.
Porém, existem algumas alterações mais específicas, como por exemplo, a rinite, que é a coriza sifilítica, frequentemente é a primeira manifestação e ocorre até em 40% dos casos. E ela se apresenta com uma secreção sero-sanguinolenta, como consequência da erosão da mucosa, e traz conforto para a mamada e para a respiração do recém-nascido. Se houver lesão da cartilagem nasal, poderá aparecer posteriormente o nariz em cela, que é um estigma da sífilis. A lesão inflamatória do trato respiratório poderá produzir também laringite e um choro mais rouco. Temos também o pênfico palmo-plantar. Cerca de 50% dos casos irão apresentar um exantema que pode estar presente ao nascimento ou se desenvolver habitualmente nas primeiras 8 semanas de vida. A erupção típica consiste em lesões macropopulares eritematosas ou com aspecto acobreado. Quando presente, desde o nascimento, o exantema costuma ser vésico-bolhoso e recebe o nome de pênfico sifilítico. Tipicamente, acomete a região palmo-plantar, por isso o nome. Essas lesões são ricas em treponemas e a ruptura dessas bolhas dá origem à área de pele desnuda e macerada, que se torna crostosa. A presença dessa lesão é bastante sugestiva do diagnóstico de sífilis, pois essa alteração não é encontrada em outras infecções congênitas. Seu principal diagnóstico diferencial é com o impetigo estafilocócico. Nós temos também o contiloma plano, que pode ocorrer em torno de orifícios, né, como ânus, vulva e boca, sendo pouco frequente. Placas mucosas podem aparecer nos lábios, língua, palato e genitália. E as alterações ósseas da sífilis também são muito frequentes e elas são manifestações precoces também. E essas lesões incluem principalmente os quadros de osteocondrite e os de periostite. A osteocondrite consiste em lesões metafisárias que podem ser observadas na radiografia como áreas lucentes ou de destruição mais intensa, acometendo tipicamente metáfises do húmero, fêmur e tíbia. É uma manifestação mais precoce que a periostite. Essas lesões são dolorosas e a criança acometida pode evitar mobilizar o membro afetado. A mãe trará como queixa o relato que o bebê chora quando é manipulado ou então que fica com o braço muito paradinho. Essa diminuição da mobilização recebe o nome de pseudoparalisia de Parrot e deve ser diferenciada dos quadros de paralisia por lesão do plexo braquial. Acima dos 2 anos de idade, os estigmas da doença são os principais fatores que auxiliam no diagnóstico. Nessa fase, as anomalias encontradas não são mais contagiosas e resultam principalmente da cicatrização que sucedem as lesões inflamatórias encontradas na sífilis precoce, podendo também ser secundárias a um processo inflamatório persistente. E as principais alterações encontradas são as sequelas da periostite na fase aguda, que é uma bossa frontal, uma fronte olímpica, espessamento da junção externo-clavicular, arqueamento da porção média da tíbia, que é a tíbia insabre. As anormalidades dentárias são bastante comuns, principalmente nos incisivos centrais superiores e molares em formato de amora. Na face, nós temos um maxilar curto, nariz em cela, com ou sem perfuração do septo nasal, e temos também ceratite intersticial, retinite, atrofia óptica, com possível evolução para cegueira. Podemos ter também lesão de oitavo par craniano, levando a surdez e vertigem, hidrocefalia e deficiência intelectual. Em relação ao diagnóstico, o VDRL é o teste mais usado no Brasil. Esse teste ele tem reatividade observada para as duas imunoglobulinas, IgM e IgG. Dessa forma, um teste não treponêmico reagente no recém-nascido não significa necessariamente uma infecção congênita.
pois a IgG detectada pode ser de origem materna. Um resultado reagente no teste não treponêmico em crianças com menos de 18 meses de idade só tem significado clínico quando o título encontrado for maior que o título materno em pelo menos 2 diluições e deve ser confirmado como a segunda amostra coletada na criança. Um cuidado importante é que o exame do recém-nascido deve ser realizado em amostra de sangue periférico. Outros exames podemos incluir também o líquor. Devemos realizar a punção lobar para a investigação de comprometimento neurológico em todos os casos de sífilis congênitas e os parâmetros avaliados são o VDRL, a celularidade e a proteinorraquia. A presença de VDRL positivo no líquor indica o diagnóstico de neurosífilis. Porém, mesmo que o VDRL seja negativo, a presença de leucocitose mais que 25 leucócitos e o aumento da concentração de proteínas mais que 150 mg por decilitro deve ser consideradas como evidências adicionais para o diagnóstico, tendo implicações diretas na escolha do tratamento da criança. Temos também a possibilidade de fazer a radiografia de ossos longos e deve ser realizado nos casos suspeitos de sífilis, ainda que o recém-nascido seja assintomático, porque até 20% dos recém-nascidos infectados assintomáticos pode ter como única manifestação a presença de alterações radiográficas. O hemograma deve ser realizado em todos os recém-nascidos, porque a doença pode se manifestar como anemia, plaquetopenia, e também podemos fazer a avaliação do perfil hepático, eletrólitos, além da avaliação oftalmológica e visual, radiografia de tórax para avaliar pneumonia, ultrassonografia e tomografia de crânio. Para o tratamento, nós temos que avaliar o tratamento materno, saber se ele foi adequado ou inadequado. Consideramos um tratamento materno adequado quando foi feito com a penicilina benzatina, adequado para a fase da doença, iniciada até 30 dias antes do parto. Quando a mãe não foi adequadamente tratada, temos que fazer exames, iniciar o tratamento e fazer a notificação compulsória. Se o líquor estiver alterado, nós vamos fazer o tratamento com penicilina cristalina endovenosa por 10 dias. Se o líquor estiver normal, mas tiver outra alteração no exame físico, nós vamos fazer o tratamento com penicilina cristalina EV ou podemos optar pela penicilina procaína intramuscular por 10 dias. Se a criança estiver assintomática e os exames estiverem normais, nós podemos fazer apenas a penicilina pensatina com dose única. Se a mãe foi adequadamente tratada, nós vamos comparar o VDRL materno com o VDRL do recém-nascido. Se o VDRL do recém-nascido for maior ou igual ao materno em 2 diluições, nós vamos fazer os exames, iniciar o tratamento e fazer a notificação. Caso contrário, nós vamos fazer o exame físico. Caso o exame físico venha normal, vamos apenas fazer o acompanhamento. Se o exame físico estiver alterado, vamos olhar o VDRL. Caso ele venha negativo, nós vamos investigar outras infecções. E se o VDRL vier positivo, vamos fazer o tratamento. Para o acompanhamento desse recém-nascido cometido com sífilis congênita, nós vamos fazer o acompanhamento do VDRL e ele deve diminuir com 3 meses, negativar com 6 meses, até 2 VDRLs negativos. O líquor, nós vamos fazer o líquor de 6 meses em caso de neurosífilis e as outras avaliações auditiva, visual e neurológica vamos fazer de 6 em 6 meses por 2 anos. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.